Quando o pastor Roberto fez o contato comigo, na verdade eu estava impossibilidade de estar aqui. Porque eu chegaria na segunda-feira, hoje, em Brasília, e para viajar na quarta-feira ou quinta-feira para Santa Catarina. Eu tive que fazer umas arrumações, negociar com alguns pastores. E eu disse, pastor, desta feita pode chover canivete, mas eu vou ter que estar com o irmão lá. E então eu estou aqui, tenho certeza, pela grande bondade do Senhor, e para poder compartilhar a palavra de Deus. E o pastor me solicitou que trouxesse também um assunto que diz respeito principalmente ao resgate da pregação bíblica em função das distorções que têm acontecido na nossa Assembleia de Deus no Brasil nos últimos anos, com muitos pregadores que, lamentavelmente, não sei por que eles se chamam pregadores, não têm compromisso com a palavra, não têm compromisso com a nossa teologia, não têm compromisso com a nossa hermenêutica, e então ficam inventando histórias, e um bocado de igrejas recebendo isto, porque pastores os recebem, porque pastores pagam para essa gente para fazer barulho e para fazer movimentos. Então, eu tenho respeito por muitos bons pregadores comprometidos com a palavra que nós temos nesse meio. Então, não podemos generalizar, porque há muita gente boa, comprometida. Nesse meio tem aparecido a mesma coisa que acontecia nos dias de Paulo. Os falsos pregadores, os falsos apóstolos, que se intrometiam no seio da igreja, trazendo outras doutrinas, trazendo outras ideias, e promovendo confusão acerca da fé cristã recebida originalmente pelo apóstolo Paulo, pelos outros apóstolos. Então a nossa preocupação será isto. Na sua apostila, abra a sua apostila, por favor. Na sua apostila, o irmão vai na página 21, se não me engano. Onde é que é? 21 não. É 21 mesmo? É 21, isto. Nós temos ali o título destas palestras que eu vou dar aos irmãos. Então, meu assunto não vai ter um caráter muito teológico, como normalmente eu costumo fazer em todas as escolas bíblicas no Brasil. Mas tem a ver com o nosso compromisso com a nossa teologia, com a nossa liturgia, com a forma como nós pregamos e ensinamos a palavra de Deus. O objetivo disto aqui não é apenas denunciar coisas ruins e falsas que possam estar por aí. O objetivo, essencialmente, é resgatar nossos valores quanto à pregação bíblica que nós devemos pregar no nosso dia a dia eclesiástico aqui no Brasil. Então, o resgate querigmático da pregação bíblica. A palavra querigmático vem de querigma. A ideia essencial da palavra querigma no grego é exatamente proclamação. Aquilo que nós proclamamos, aquilo que nós anunciamos, aquilo que nós pregamos. E eu quero falar desse resgate, o resgate da pregação, o resgate desta proclamação que fazemos com a pregação bíblica. Para tanto, então, nós temos inicialmente dois textos bíblicos que vão servir de ponto de partida para entendermos. Abram suas Bíblias, por favor. Abram suas Bíblias, por favor, na carta de Paulo aos Romanos. Na carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 10, versículos 14 ao 17. Romanos, capítulo 10, versículos 14 ao 17. Esses dois textos, eles se constituem
essas duas leituras que vamos fazer, Romanos e 1 Coríntios, eles se constituem no grande desafio ao papel proclamador da palavra de Deus, da igreja no mundo que vivemos. Para entendermos a essência daquilo que pregamos, precisamos nos ater ao sentido teológico que é deixado pelo apóstolo São Paulo nessas duas escrituras. Capítulo 10, versículos, vamos começar com o versículo 13. Versículo 13, aí na sua apostila está apenas o versículo 14, mas põe o 13, põe o 3 no lugar do 4, para servir de base. Diz assim o texto: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em cima desta verdade, o contexto dá a resposta e essência daquilo que Paulo queria ensinar. E o que é que ele diz? Ele começa assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Abra sua Bíblia também em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos de 1 a 5. Mais uma vez, Paulo apresenta aqui o caráter da pregação que fazia, e ele diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Naturalmente, quando a gente lê escrituras como estas, essas duas escrituras que eu apresentei aqui, não podemos ler aleatoriamente, com a mente assim, voando, sem o compromisso de entender o significado das palavras de Paulo. Por isso que a Bíblia não pode ser pregada nem interpretada assim por mero sentimento. Eu sinto isso, eu acho que aí é aquilo. Não podemos, temos que conhecer aquilo que estamos lendo e o que vamos pregar sobre ele. Agora, antes de mais nada, antes de que eu faça um comentário sobre esses dois textos que eu acabei de ler, Romanos e Coríntios, todos nós temos consciência de que os tempos atuais mudaram perspectivas e labores passados da pregação cristã. Lamentavelmente, questões sociológicas e culturais têm afetado o estilo e a forma de pregarmos. Tanto a pregação como o próprio pregador são influenciados pelos sistemas modernos que aparecem aí e que acabam usurpando a genuinidade da palavra de Deus. Discute-se hoje, para os irmãos terem uma ideia, discute-se hoje, no meio evangélico, a viabilidade ou não da pregação. Porque nos nossos tempos modernos, já se iniciou,
Prestem bem atenção nisso, meu querido pastor Roberto. Amém. Já se iniciou uma rejeição, escutem isso, a pregação em favor de uma liturgia artística ou de entretenimento. As pessoas, para atraírem, ou seja, os líderes, muitas vezes, muitos líderes por aí, para atraírem as pessoas aos cultos, eles precisam inventar e descobrirem coisas que possam chamar a atenção das pessoas para estarem lá. Onde hoje o objeto principal do culto, de uma liturgia, que está na pregação, está perdendo o seu espaço. Assim, bem devagar, mas está perdendo espaço. Está perdendo espaço. E pasmem, dentro das nossas Assembleias de Deus, há muitos cultos que não há mais pregação. Há muitos cultos em que o pregador diz, não, pastor, 20 minutos só. Não tenho mais que 20 minutos. Não precisa de 20. Aí fica 2 horas numa cantoria enorme, para cá e para lá, apresentação disso, apresentação daquilo. Quando chega os 20 minutos, o povo já está saturado, nem está disposto a ouvir 20 minutos, porque também em 20 minutos ninguém diz nada e o que diz não se aproveita nada. A falta de conteúdo, a falta de compromisso com a Bíblia, a falta de unção, de autoridade espiritual para pregar, está fazendo com que as nossas igrejas comecem a sofrer esses tipos de coisa. Então o que acontece? No mundo evangélico, não é só nas Assembleias de Deus, no mundo evangélico, questões radicais que envolvem a credibilidade da pregação. As pessoas estão perdendo a atração pela pregação porque ela está perdendo credibilidade. Ora, uma pregação só perde credibilidade quando aqueles que pregam não correspondem à expectativa das pessoas. Essa que é a verdade. Agora vejam só, meus irmãos, tanto quanto ao papel dos pregadores, quanto ao conteúdo, quanto à atração da pregação, são questões que estão envolvendo a credibilidade da pregação. Como pentecostais que somos, sempre enfatizamos valores espirituais acima dos valores meramente técnicos e intelectuais da pregação. Eu ensino homilética há muitos anos. Tenho um livro de homilética para ajudar os pregadores novos a desenvolver e tem sido uma bênção para muita gente. Mas se um pregador depender apenas do livro de homilética e das técnicas de homilética para se tornar um bom pregador, ele está fadado ao fracasso. Ele estará fadado ao fracasso. Nós cremos na unção do Espírito Santo, sim, como um investimento de autoridade espiritual sobre aquilo que pregamos e também sobre os pregadores. Não tem nada a ver com esta unção arranjada, inventada, essa unção de Araque que tem estado por aí, que o camarada pega azeite, derrama em cima da cabeça e sai por aí. Não tem nada dessa história da unção distributiva, ou seja, em que a pessoa disse, eu fui num púlpito de igreja e o pregador dizia assim, eu estou sentindo uma unção, ela está aqui na minha mão, e o povo ficava pasmado, olhos arregalados para a mão do pregador. Está aqui, está aqui, está aqui. Você quer um pouco da minha unção? A presunção do pregador. Quem é que disse que a minha unção serve para o pastor? A minha unção só serve para mim. A minha unção é um investimento da autoridade espiritual que eu recebo de Deus para pregar a palavra de Deus. Ela é útil para mim. Ela é útil para que eu desenvolva o ministério, para que eu fale a palavra de Deus. Ela não é alguma coisa para ser manipulada por quem quer que seja, por presunções, vaidades ou coisas semelhantes, como a gente tem visto ultimamente. A despeito
do pessimismo de alguns grupos cristãos nos tempos atuais, que não mais creem no fascínio do púlpito. Eu vou usar essa palavra aqui, fascínio do púlpito. O púlpito atrai, senão a gente não teria tantos pregadores. Eu fui lá em Camboriú a convite do pastor Cisino, porque ele andava preocupado com alguns pregadores, pregando uma porção de coisas ruins por aí afora. E ele disse: pastor Linai, eu quero que você venha aqui dar um seminário para pregadores itinerantes. Ele disse: pastor, eles não vão estar aí. Eles não vão ter paciência para me ouvir. Eles acho que fazem questão de não me ouvir, com algumas exceções, é claro. Ele disse: não, mas aqui eles vão ter que vir, porque se eles quiserem continuar pregando aqui na festa dos Gideões, eles vão precisar vir. Então foram na marra. E eu e o pastor João Maria Hermel, que vai estar com vocês, estivemos por 2 vezes juntos lá. O objetivo é exatamente isto. O que a gente percebe? Tem um monte de gente que é fascinado pelo púlpito. E não há pecado nenhum nisso. O púlpito tem um fascínio especial. Ele tem uma atração especial. Ele tem um glamour especial. Indiscutivelmente. Mas independente do glamour do púlpito, do fascínio do púlpito, nós temos que lembrar o que está por trás do púlpito. O que é que eu tenho para apresentar ao povo? Nós ainda cremos, irmãos, nós ainda cremos que Deus não muda quanto aos seus métodos para a proclamação do Evangelho. A despeito de tudo isto que vemos por aí, nós cremos que o Senhor ainda unge pregadores comprometidos com a sua palavra, que dão uma devida glória única, total, exclusiva, àquele que é o objeto da nossa pregação, chamado Jesus Cristo. Mas então eu fico nestas palavras que eu vou trazer aos irmãos aqui, nas minhas palestras. O objetivo é a enfatização da volta à pregação bíblica, não a mera pregação. Não a mera pregação. Mas resgatar a pregação bíblica. Queremos pregadores ungidos. Queremos pregadores poderosos em seus ministérios. Faz parte da estrutura e da dinâmica do pentecostalismo que nós vivemos. Mas queremos, acima de tudo, pregadores alicerçados na palavra de Deus. Amém, irmãos? Não em invencionices teológicas modernas de hoje. Queremos pregadores comprometidos com a palavra. Queremos e oramos para que haja, sem dúvida, uma renovação de atitudes que envolvam mente e coração daqueles que querem pregar a palavra de Deus. Eu chamaria a essa atitude de sola scripturae. Ou seja, comprometidos apenas com a Bíblia. Apenas com a Bíblia. Amém, irmãos? Mas eu disse que os 2 textos que nós lemos, eles se constituem num desafio ao papel querigmático da igreja no mundo que vivemos. E o texto diz lá nos versículos 14 e 15, diz assim, 14 e 15 do capítulo 10, diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Agora prestem bem atenção nisto, irmãos. 4 perguntas-chave estão aqui. Como invocarão aquele em quem não creram? Segunda pergunta:
como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Terceira pergunta. Quarta pergunta. Como pregarão se não forem enviados? Eu não vou fazer uma exegese deste texto aqui, porque não cabe neste momento, mas apenas vou dizer algumas coisas, responder essas 4 perguntas de forma bem objetiva e direta. A primeira pergunta, que diz, como invocarão aquele em que não creram? Essa pergunta implica o fato de que o pregador precisa acreditar naquilo que prega para poder convencer os outros. Certo, irmãos? Precisa ter convicções próprias para persuadir as pessoas acerca da sua pregação, do objeto de sua pregação, que é a pessoa de Jesus. Não basta um blá 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 enorme, não basta um discurso muito bonito, histórico acerca de Jesus. É preciso mais do que isso. Eu preciso ter experiência com aquele de quem eu prego, com aquele que eu apresento. Eu preciso ter convicções definidas para pregar com decisão e com convicção para persuadir as pessoas. A segunda pergunta diz, como crerão naquele de quem nada ouviram? Seria possível que num púlpito de igreja se fale de muitas coisas, mas não se fale exatamente da palavra de Deus, ou não se fale exatamente do objeto da pregação, que é o Senhor Jesus Cristo? Lamentavelmente, sim. Sabe o que significa isto? Essa segunda pergunta implica a responsabilidade do pregador em pregar aquilo que experimentou em sua própria vida. Aquilo que ele experimentou em sua própria vida. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Que uma pessoa sem convicções definidas acerca de Jesus não terá uma pregação definida. Não terá uma pregação persuasiva. Ele será persuasivo com as pessoas se ele transmitir, não apenas com inteligência, mas com coração. Por isso, mente e coração andam juntas nessa hora. Razão e sentimentos trabalham juntos nessa hora. É aquilo que eu vivo, que eu sinto, que eu experimento para poder convencer as pessoas. A terceira pergunta é, como ouvirão se não há quem pregue? Naturalmente, a terceira pergunta apela à falta de pregadores autênticos para pregar apenas Jesus Cristo. Apenas isso. Naquele seminário lá, tinha mais de 500 pregadores inscritos. Mais de 500. Mas eu fico perguntando, esses 500 pregam mesmo? Eles têm convicções definidas, biblicamente, teologicamente? Estão eles comprometidos com a nossa teologia pentecostal? Estão eles comprometidos com a nossa hermenêutica? Porque é incrível, hoje, com a facilidade de tantos cursos teológicos que nós temos por aí, o elemento sai daqui da nossa igreja, vai fazer um curso numa determinada escola teológica, cuja confissão teológica difere completamente da nossa, daquilo que nós cremos, acerca da Bíblia, acerca de Jesus, acerca do Espírito Santo, dos dons espirituais. Imagine um pregador assembleano, pastor, dizendo que o batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas é uma coisa de somenos importância, que não temos necessidade das línguas. O que importa é o amor.
Na cara de pau, eu vi um pregador dizendo na minha frente, assim, eu me senti desaforado. O que importa é amor, precisa amar. Se a gente ama, não precisamos de línguas. Porque ele não sabe nada de bater com o Espírito Santo. Se foi, há muito tempo perdeu. E se perdeu, não está interessado em renovar. Mas eu sei, pastor, o quanto me vale falar em línguas, em momentos em que o meu intelecto não consegue orar a Deus, o meu espírito ora. Isso é privilégio. Nós pentecostais não podemos abandonar esta experiência. Não há batismo com o Espírito Santo sem o falar em línguas, sem a evidência física do falar em língua. Não há. Muito bem. A quarta pergunta diz: como pregarão se não forem enviados? Naturalmente, a quarta pergunta requer que os pregadores sejam chamados, enviados, e o pastor aqui falou na primeira hora, isto com muita propriedade, da importância da chamada. E quando ele falava, e até perguntava a gente, perguntou ao pastor, eu lembro perfeitamente, quando meu pai saiu da casa de Orlando Boyer, foi o aluno de Orlando Boyer, 1938, 39, 40, 41, não me lembro exatamente, morou na casa dele, era um moço de Orlando Boyer. J.P. Colenda foi para Florianópolis, e quando chegou lá, descobriu que o irmão Osmar Cabral, meu pai, não era apenas um bom estudioso interessado, mas era um pregador autêntico, tinha características de um pregador. Então trouxe da casa do pastor Boyer para a casa dele em Florianópolis. Meu pai foi aprender homilética, foi aprender a ser um pregador. Muito bem, meu pai se tornou um obreiro, ainda solteiro, casou-se. Ao casar-se, ele fez um compromisso com a minha mãe e disse: eu quero um filho. E quero que este filho seja dedicado à obra do Senhor. Você concorda comigo? Falou para minha mãe. Disse: pois é isto que eu vou fazer. É isso que nós vamos fazer. Eu fui. Quando veio descobriram que eu já estava lá, crescendo no ventre da minha mãe. Então eles oraram por aquilo. E toda a minha vida foi acompanhada com uma certa preocupação, sabendo que eu seria um dia dedicado à obra de Deus. Nos meus 12, 13 anos, eu me frustrei demais com a igreja e com o ministério, não com a fé. Nunca me propus sair da igreja, me desviar ou ter qualquer outra experiência. Mas eu vi o meu pai um certo dia sofrendo, chorando, deitado numa cama com o coração quase saindo pela boca, e minha mãe consolando e ajudando. E eu vi aquela situação, chorando. Eu não pensei em voz baixa, em silêncio, falei em voz alta e disse: nunca eu vou querer ser um pastor. E saí assim, do quarto para a cozinha. A minha mãe deixou meu pai lá no quarto onde estava, disse: Elianai, vem cá. E a minha mãe, com firmeza, tomou nos meus braços, olhou para mim: olha para mim, nunca mais diga isso, porque quando tu estavas na minha barriga, eu e teu pai oramos e te apresentamos, tu és do Senhor. É por isso que eu estou aqui hoje. Não adiantou fugir, pastor. Um tempo exato Deus me chamou exatamente para fazer aquilo que eu estou fazendo. Então é preciso que os pregadores enviados sejam, antes de tudo, chamados, vocacionados, como o pastor Altair apresentou muito bem isto aqui a todos nós. 1 Coríntios capítulo 2, que nós lemos aqui, nos dá também alguns aspectos para entendermos a nível de introdução desse assunto sobre o texto. Eu vou ler de novo, 2, de 1 a 5.
Olha o que diz a palavra. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Na verdade, o apóstolo Paulo mostrou aos coríntios que a glória da pregação não estava na erudição, na sublimidade de palavras, como ele usa aqui, como está no texto sagrado, nem na superfluidade do pregador, ou na exibição da retórica que um pregador pode ter para pregar. Mas a glória da pregação estava em pregar Jesus Cristo, o crucificado. Amém? Paulo estava convicto de que a pregação verdadeiramente persuasiva, deveria ser, antes de tudo, simples e objetiva. Jesus Cristo era Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Jesus Cristo era Senhor e Salvador. Agora vejam só, em outra coisa que Paulo procura destacar aqui, a fé não deveria se firmar em vãs filosofias da sabedoria humana, mas no poder de Deus. Mas os enviados para pregar têm a responsabilidade de inspirar fé no coração dos seus ouvintes pela sua pregação. Esse é o papel do pregador. Ele é um canal de bênçãos. A fluidez do seu discurso, da sua pregação, se manifesta exatamente na simplicidade e na objetividade daquilo que ele vai pregar. Centenas de pregadores, ou de pretensos pregadores, entendem às vezes que a pregação envolve apenas a arte de falar em público, e por causa disso eles perdem o foco da pregação e fazem do púlpito um palco de exibição. Fazem do púlpito um palco de exibição. Esse fascínio pelo púlpito, esse fascínio, quando ele é genuíno, quando ele é comprometido com a mensagem cristã, indiscutivelmente produz no coração e na mente do pregador a consciência de que falar a palavra de Deus implica em dizer apenas o que está em sua palavra. Não importa a beleza que você dá ao seu discurso, a beleza retórica que você coloca na sua pregação. É natural que a gente procure aprimorar a arte de falar, porque temos um auditório, uma igreja muito mais exigente do que antigamente. É natural isto. Desde que essa erudição, de que essa beleza, de que essa retórica que você utiliza na sua pregação não fuja de um fato que é importante: pregar a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, a palavra de Deus. Bíblia, 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 dia e noite, Bíblia, Bíblia, Bíblia. Não abandonar a Bíblia nunca. Numa grande escola bíblica aqui do Brasil, determinado estado, um pregador convidado, ele foi convidado para pregar às noites, e eu estava lá dando estudos bíblicos durante o dia, preguei também 2 noites, mas ele estava lá. Aí no hotel, conversou bastante, aquela coisa, daqui a pouco ele, fomos juntos no carro do hotel para o púlpito da igreja.
E quando chegamos no púlpito da igreja, eu percebi que ele estava sem Bíblia. Ele estava sem Bíblia. Muito bem. Aí eu fiquei preocupado, meu irmão. Às vezes a gente pode, a mente falha, pensa que trouxe a Bíblia e deixou no carro, ou deixou no quarto do hotel. Eu disse, meu irmão, olha, eu vi que você não trouxe a sua Bíblia. Eu empresto a minha, depois eu dou um jeito por aqui, eu leio junto com o texto. Não, não precisa não. Não precisa de Bíblia não. Está tudo aqui, ó. Sabia de cor e salteado tudo que ia dizer, até a hora das línguas, até a hora de contar as historinhas interessantes. Era um artista. Era um artista plástico, que mostrava uma coisa que não era, que não tinha. Se isso escandaliza alguém, eu fiquei escandalizado. Eu não consigo aceitar que alguém vá para o púlpito sem a palavra de Deus. A base de toda a pregação, e eu vou falar isso aos irmãos aqui, a base de toda a nossa pregação, irmãos, é a Bíblia Sagrada. Quando eu abro a Bíblia e leio a Bíblia perante o povo, estou dizendo para o povo, olha, o meu discurso não é meu não, o meu discurso está debaixo da autoridade do livro. O livro dos livros, a palavra de Deus. Esse é um aspecto importante. Então, é preciso que a gente saiba que essas coisas acontecem por aí muitas vezes. E esse fascínio, e essa palavra fascínio, vem do latim fascinum, que significa encantamento, qualidade, o poder de fascinar, de exercer forte atração. Pode ser aquela sensação de deslumbramento, de encantamento. Muita gente que tem vontade de ser pregador. Ora, é perfeitamente natural. Eu me lembro que quando eu estava no Instituto Bíblico em Pindamonhangaba, eu lia e comia os livros Heróis da Fé sobre aqueles pregadores e ensinadores, porque eu desejava ser um pregador. É perfeitamente normal. Eu desejava ser um pregador. Então eu tinha 18 anos de idade, eu vivia fazendo esboço. E nunca mais parei, faço até hoje. Quem for na minha casa vai encontrar mais de 10 mil esboços de pregação. E eu não faço por brincadeira, por presunção. Eu faço pela paixão que eu tenho pela pregação e pela palavra. Então, dia e noite eu estou lendo, estou marcando, estou escrevendo, estou fazendo alguma coisa. Porque a cada dia a igreja que me ouve espera que eu tenha alguma coisa nova para dar. Que eu não seja um mero repeteco de pregação que sempre está pregando a mesma coisa porque não consegue pregar outra coisa. Um fascínio é válido quando isto é colocado debaixo da unção do Espírito Santo. E isto é muito importante. Então nos perguntamos assim, o que é que o motiva a desejar o púlpito da igreja? O que é que o leva a pregar, a ser um pregador? Qual é a motivação por trás de tudo isto? Seria de fato o ímpeto de pregar a Cristo de fato? Essa paixão que você tem por Jesus, que lhe dá vontade de você ser um pregador da sua palavra? Seria o prazer apenas de sua capacidade de domínio sobre o auditório? Você, às vezes, tem um dom natural para a comunicação, então você comunica bem. Quando o pastor estava falando aqui sobre consagrações, e às vezes se comete muito esse erro. O camarada tem uma palavra boa, sabe fazer um bom discurso, tem uma capacidade enorme de falar, então diz, não, esse camarada aí tem que ser pastor, porque ele prega bem. É preciso mais do que isso. Para ser um pastor, para ser de fato um pastor, é preciso ter vocação e chamada. Seria por apenas esse prazer que você tem de falar publicamente? Seria a busca do sucesso para superar algumas deficiências?
Seria a necessidade de autoafirmação que o pregador tem, porque ele não consegue se firmar em mais nada, ele não consegue fazer mais nada direito na vida, então ele se autoafirma, quem sabe pregando? Seria isto? O que de fato fascina ao púlpito? O que é que o faz ter desejo de estar aqui atrás? O que é que de fato o atrai? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Deus conta com essa geração de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que façam do púlpito apenas o lugar da manifestação do poder através da pregação. O estado de espírito que deve envolver o pregador deve ser o de total capacidade, em primeiro lugar, de ouvir o que Deus quer dizer e que já está escrito na sua palavra. Não se arrisque a dizer coisas da sua cabeça. Unção não é invencionice. Unção é autoridade espiritual para dizer apenas aquilo que Deus quer que diga. E escutem isso: Deus jamais vai revelar ou dizer alguma coisa a alguém que não tenha sua base na palavra. Eu não consigo acreditar de outra forma. Eu não consigo. Tudo está aqui. Tudo está aqui, tudo. Ele apenas vai o habilitar para dizer aquela verdade que já está inserida na sua palavra, porque a palavra de Deus é perfeita. Por isso, irmãos, precisamos reconquistar nossa confiança na veracidade, na relevância e no poder do Evangelho para pregarmos a sua palavra com autoridade. Vamos dar só início aqui, porque essa parte do primeiro ponto eu achei interessante trazer os irmãos sobre o resgate da história da pregação. Nesses 5, 10 minutos que eu tenho aqui. O resgate da história da pregação está aí, logo na primeira página 21. E eu falo das raízes da pregação no Antigo Testamento. Não vou fazer comentários maiores, vou apenas fazer a citação e o irmão pode acompanhar aí. Pois vamos começar lá no Velho Testamento, o livro de Gênesis. Enoque é aquele que é apresentado em Judas como alguém que profetizou. Que profetizou. Enoque é conhecido como um profeta, um comunicador da verdade de Deus, da experiência com Deus. Noé foi chamado pregoeiro da justiça, ou pregador da justiça, está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Moisés deu um verdadeiro show na sua última palavra aos filhos de Israel, mesmo ele tendo algumas dificuldades com a língua. Mesmo ele tendo algumas dificuldades físicas para falar, ele sempre usava alguém para falar, mas ele dá uma demonstração, faz uma pregação espetacular, quando ele dá sua última mensagem lá em Deuteronômio, capítulo 33, e versículo 1, ele abençoou os filhos de Jacó, e este ato de abençoar implicava em trazer à tona todos os mandamentos e princípios que ele havia recebido de Deus, para que o povo pudesse viver. As raízes da pregação no Antigo Testamento. Os profetas do Velho Testamento profetizavam do que ouviam da parte de Deus, portanto eles eram pregadores. Eles eram pregadores. Elias foi um pregador com características de pessoa colérica, melancólica, mas que tinha ao mesmo tempo uma personalidade arrojada, capaz de romper com dificuldades, com medo, e desafiar os profetas de Baal, como aconteceu no Monte Carmelo. Era um homem como nós, como Tiago diz, um vaso de barro, que tinha alguns aspectos da sua vida que demonstravam a fragilidade do barro, e alguns aspectos que mostravam a fortaleza do seu espírito, como alguém
arrojado como alguém corajoso para fazer determinadas coisas. Elias foi um pregador fantástico. Amós foi um pregador profético muito corajoso, que quando a gente lê o livro de Amós, descobre que ele foi corajoso para denunciar os pecados de corrupção moral de Israel, que estava afetando toda a vida espiritual e religiosa de Israel. Esdras, eu diria que foi um pregador intelectual, meio fleumático, porque ele era um escriba hábil na lei de Moisés. Mas diz a Bíblia que o seu amor pela palavra foi tão grande que ele pregou num púlpito de madeira. Pregou num púlpito de madeira e o povo ouvia e chorava e tomou decisões importantes de voltar ao Senhor. Esdras, lá no capítulo 7, versículo 6. Isaías foi o pregador messiânico que anunciou a vinda do Messias para salvar o seu povo, e diz a história que ele foi martirizado durante o reino de Manassés. Isaías, um pregador fantástico. Jeremias foi o profeta das lágrimas, que chorava pelo seu povo e pelo seu Deus. Foi corajoso suficientemente para denunciar o pecado de Israel num período de grande desintegração do reino de Judá, especialmente. Exatamente Jeremias. Ezequiel foi o profeta no período do exílio babilônico, com uma mensagem de alcance escatológico fantástica, visando, olhando para frente e Deus revelando para ele coisas que Deus faria com o seu povo, a sua gente. Logo à frente a gente vê um pouco dessa revelação expandida e explicada no livro de Daniel, ao que Deus revelou ao profeta Daniel. Zacarias aparece entre os 12 profetas menores, capaz de pregar ao povo a necessidade de se resgatar as prioridades espirituais, para que o povo restaurasse a sua comunhão com Deus, a sua vida econômica, a sua vida moral, a sua vida espiritual. Malaquias foi outro pregador fantástico. Abacuque foi um pregador muito culto, que pregava poetizando, era um poeta sobre a situação caótica em que vivia Israel, e que se perguntava por que coisas ruins estavam acontecendo com seu povo. Foi um pregador fantástico, Abacuque. Miqueias foi um pregador de estilo simples e vigoroso, que tinha coragem suficiente de empregar figuras de linguagem que pudessem representar o estado espiritual do povo de Israel, especialmente no 8º século antes de Cristo. Esses são os pregadores nas raízes históricas do Velho Testamento. No Novo Testamento, quem não se lembra de João Batista? O pregador que atraía as pessoas para ouvi-lo no deserto. As pessoas iam para o deserto para ouvi-lo. Ora, incomparavelmente, Jesus Cristo, o exemplo maior, o pregador itinerante mais extraordinário que se conheceu na história da mensagem de Deus para o povo. Pedro, o pregador intrépido, pescador que revelou o conhecimento das Escrituras e que chegou a surpreender a todo mundo em Atos 2, 14 a 40. Muita gente cai por terra quando descobre que Pedro, ele não falou tudo aquilo que falou por mera, porque ligou algum fiozinho lá no céu, e que é o caso de muitos pregadores, pensam que é assim que acontece. Não, ele conhecia a história, ele conhecia a Bíblia, ele conhecia tudo, e nessa hora o Espírito Santo apenas fez lembrar, trouxe a memória, e Pedro deu um dos maiores sermões da história do cristianismo que nós conhecemos, lá no capítulo 2 e 3. Estevão, o pregador erudito nas Escrituras, ardoroso na sua pregação. Paulo foi um pregador convincente, que pasmava a todos os que lhe ouviam pelas suas argumentações. Era um homem extremamente teológico, era um mestre no verdadeiro sentido, mas que atraía as pessoas por causa da capacidade que tinha de pregar. Se destaca um Apolo, eu podia citar outros nomes, que foi um pregador culto e talentoso, que aparece lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, 19, etc. E que dizer da pregação através dos pais da igreja?
Os pais da igreja dizem respeito a todos aqueles apóstolos e aqueles que se foram discípulos dos apóstolos, tais como João Crisóstomo, Ambrósio, Aurélio, Agostinho, que a despeito de algumas heresias no meio das suas prédicas, mas foi um grande teólogo, conseguiu influenciar muito o pensamento cristão. E a pregação no tempo da Reforma, Martinho Lutero, João Calvino. Eu fui àquela cidade de João Calvino, na Suíça. É Bruxelas? Não. Bruxelas é na Bélgica, né? Genebra. E eu fui na igreja lá. Na igreja construída no tempo de Calvino. E eu vi muita coisa que dizia respeito à paixão de Calvino pela pessoa de Jesus. E o púlpito que ele pregava. Hoje, lamentavelmente, aquela igreja é um museu apenas. É um museu, só serve para visitação de turistas, etc., porque não acontece mais nada lá. Mas foi um grande pregador. Jerônimo Savonarola foi outro. Ulrico Zwinglio, John Knox, John Donne, John Wesley, D.L. Moody, George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Campbell Morgan e tantos outros na história que revolucionaram o cristianismo com a pregação. Revolucionaram. Para a igreja na Idade Média, especialmente da pregação bíblica restaurada pelos seus líderes, foi uma das coisas mais extraordinárias. A pregação foi restaurada e resgatada do sistema litúrgico que engessava, principalmente que a igreja romana havia engessado. Que falar de outros grandes pregadores ao longo da história. A pregação e seus pregadores nos tempos atuais. Eu poderia cometer pecados sem não lembrar alguns nomes interessantes, não só no mundo lá fora, mas aqui no Brasil, que se destacaram nos últimos 100 anos, especialmente do movimento pentecostal. Podia lembrar de muitos deles, que contribuíram para construir a história do pentecostalismo no Brasil. Dentro da Assembleia de Deus podemos destacar excelentes pregadores, mas o citar nomes me levaria a cometer injustiça contra uma galeria enorme de grandes pregadores. Naturalmente, irmão, nas lides evangélicas tradicionais, nós temos também excelentes pregadores, que se destacaram na história evangélica brasileira, engrandecendo a causa do Evangelho de Cristo. Isto vem mostrar para nós o quê? Vem mostrar para nós a importância do ministério da palavra, da pregação bíblica na história da igreja, no Velho Testamento, no Novo Testamento, através dos pais da igreja, nos tempos atuais.